Mas eu acho que é tudo assim, tudo é muito a experiência, sabe, Michel? Que eu acho que eu percebo, tipo, se tu me compara muito assim, quando eu comecei e o agora, tem horas que eu vejo assim que eu sou mais confiante em certos pontos e tem horas que eu falo, não sei essa resposta, e tudo bem. Olá pessoal, aqui quem fala é Renata Falzoni. Olá, eu sou Tim Don. Eu sou Jaque Mourão. Olá, eu sou João Paulo Diniz. Eu sou Adriana Silva. Oi, eu sou Mauro Ribeiro. E esse é o Endorfina Podcast. Valeu, até mais. Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Quero começar o episódio de hoje agradecendo a todos vocês que estão descobrindo o Endorfina agora, principalmente desde a semana passada, através do meu amigo agora Gustavo Maia, do programa Fôlego, foi meu último convidado, e através dele eu já percebi aqui pela quantidade de mensagens que eu estou recebendo, pela quantidade de postagens no Stories que eu estou recebendo, muita gente acabou descobrindo Endorfina, é bizarro, a gente acha que todo mundo sabe do que a gente faz, mas é óbvio que não sabe. E claro que ter tido um bate-papo com um cara daquela envergadura, um cara com aquele talento, com aquela visão e com aquela simpatia, um cara super inteligente, foi muito gratificante para mim. E ele, através da projeção que ele tem, ele acabou trazendo bastante ouvintes pro Endorfina. Então, muito obrigado aí mais uma vez. Gustavo, obrigado a vocês que estão descobrindo Endorfina agora. E eu venho dizendo isso com bastante frequência aqui. Sem vocês, os ouvintes, o projeto já teria minguado. Meu plano inicial era ter 6 meses de Endorfina, se não tivesse uma quantidade de público que eu julgasse razoável. E claro que naquela época era bem pequeno, mas eu já julguei razoável. Então, resolvi continuar com o projeto. Ele já dura quase 3 anos, né? Agora no meio do ano eu vou estar completando 3 anos, 140, 150 episódios depois. Então é muito gratificante e claro, a sua audiência é importantíssima, então muito obrigado a vocês que estão chegando agora, obrigado a vocês que estão comigo desde o começo, obrigado a vocês que descobriram Endorfina através do episódio do Zé Rubens Delia, que foi o episódio anterior ao do Gustavo Maia, vocês que descobriram o Endorfina através do Bernardinho, do Bruno Tempest, de todos os convidados que eu tive esse ano e nos anos anteriores. Então sejam muito bem-vindos ao Endorfina, é um prazer contar com a audiência de todos vocês. Obrigado a vocês também que têm apoiado o Endorfina agora no mês de abril, recebi mais apoiadores, pessoas que têm possibilidade, pessoas que decidiram, que acham que esse trabalho vale um apoio além da audiência, um apoio financeiro. Então muito obrigado a todos vocês que entraram na plataforma do Apoia-se. Você descobre essa plataforma lá no meu site, endorfinabr.com, à direita ali logo em cima você vai ver uma caixa de texto amarela, clica lá e você vai ser direcionado para o site do Apoia-se. E lá você vai ver que a partir de R$10 por mês você consegue me ajudar e ajudar bastante. Então, muito obrigado a vocês que chegaram agora. E se você está considerando, eu recomendo, vai lá, pausa esse podcast aqui agora, dá uma entradinha lá no meu site, clica nessa caixa de texto amarelo e dá uma olhada lá nas condições, nas faixas de apoio, né, que eles denominam. A partir de R$10 você consegue me ajudar e, como eu disse, ajudar bastante. A partir de R$40 você ainda ganha presentes que eu mando para vocês aí também, óbvio, sem custo nenhum, e a partir de R$50 você ainda ganha presentes, além do Endorfina, da On Running, da Join Sports, você ganha presentes da Supacas, que é o patrocinador também desse episódio do Endorfina. Então vai lá, eu agradeço aí a todos vocês que têm a generosidade de fazer essas contribuições para o Endorfina. Mas vamos lá, falar da minha convidada de hoje bem rapidinho, a Vitória Lopes, uma moça que tem idade para ser minha filha, uma moça que eu conheci praticamente bem novinha, né? Não desde quando ela nasceu, mas praticamente bem novinha, acho que ela tinha 7, 6, 5 anos quando eu a conheci, através da mãe dela, Adela Lopes, na fase que eu morei em Fortaleza, foram 10 anos, e finalmente ela está aqui. Nós gravamos esse episódio bem antes aí desse lockdown do Covid, em comecinho de fevereiro, e foi um bate-papo muito legal, uma moça muito esclarecida, além de ser simpática, risonha, enfim, falante. Ela tem ideias bem legais, ela de fato
como eu disse também aqui no episódio, vocês vão ver, ela parece que tem muito mais experiência do que denuncia a idade dela, e ela começou no triatlon somente em 2014, o que é muito legal, né? Você vê que ela tem aí um pouco mais de 6 anos de triatlon, e claro, veio da natação, puxada aí pela mãe, e claro, a gente conversa sobre a Edla, a gente conversa sobre o contato dela com o triatlon, sobre treinos, competitividade, o fato de se sentir adulta, né, mais velha, como é que está sendo essa experiência para ela aí de se desgarrar da mãe e passar boa parte do período do ano dela fora do Brasil para poder se aperfeiçoar no triatlon. É claro que a gente falou de Olimpíadas também, né? Nessa época, em fevereiro, as Olimpíadas ainda aconteceriam, blogueiragem e muito mais, então tenho certeza de que vocês vão gostar desse bate-papo interessantíssimo com uma integrante da nova geração do triatlon brasileiro. E eu quero agora agradecer a todos os patrocinadores do Endorfina Podcast, patrocinadores esses que tornaram esse episódio possível, bem como você que contribui também com a sua audiência. Esse episódio é um oferecimento da Bovem Energia. Bovem é uma comercializadora, gestora e geradora de energia. Assim como para os meus convidados, é claro, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. A Bovem, falei com eles na semana passada, a Bovem está trabalhando naquilo que eu não posso contar ainda, mas em breve, assim que a gente sair desse confinamento, eu vou ter novidades legais, principalmente para quem mora aqui em São Paulo, mas para mostrar para vocês que a Bovem tem de fato o esporte no seu DNA. Então saiba mais sobre a Bovem em bovem.com.br. De energia, a Bovem entende. Esse episódio também é um oferecimento da Supacaz. A Supacaz, aliás, que nesse final de semana aí ofereceu 3 prêmios, 3 presentes, 3 produtos para quem participasse com perguntas do episódio do Thiago Vinhal, que já vai ao ar. Então, eu quero agradecer aqui ao Paulo e à Kathleen. A Supacaz é uma marca de acessórios de ciclismo que são os mais coloridos e os casuais do mercado. Encontre os produtos da Supacaz no site ultracicle.com.br, que é o site do Paulo e da Kathleen, que é a importadora, né? Ultracicle é importadora dos produtos da Supacaz aqui no Brasil. Eles estão com novos produtos. Finalmente minha bomba de pé chegou, é magnífica. Eu vou dizer para vocês, cara, além de ser super bacana visualmente, ela tem um manômetro que dá para você enxergar de longe. Na minha idade isso se faz bastante necessário. É um manômetro bem grande, bem maior do que o das bombas que eu estava acostumado a utilizar, super leve e claro, ela tem um acabamento e um visual que impactam desde o primeiro momento. Aliás, até minha filha aqui de 3 anos ficou brincando, se surpreendeu com a bomba, porque ela é super colorida, ela chamou a bomba do unicórnio, enfim. Cara, a Supacaz faz produtos excelentes, produtos de altíssima qualidade, que são super funcionais e, claro, bonitos e elegantes para o seu ciclismo, não importa a modalidade, seja mountain bike através das manoplas, dos suportes de garrafinha, seja o triatlon, seja ciclismo de estrada ou mesmo para você que usa bicicleta para se locomover pela cidade. A Supacaz tem até uns selins muito interessantes para que você use com mais conforto a sua bicicleta. Então dá uma olhada lá no site ultracicle.com.br. O frete gratuito para ouvintes do Endorfina Podcast. Essa promoção ainda está válida, então aproveite. R$100 que você gasta na Ultracicle, que você compra de produtos na ultracicle.com.br, você não paga mais o frete. Então aproveite, essa promoção é por tempo limitado. Basta você colocar a palavra endorfina no campo de cupom de desconto antes de finalizar a sua compra no site ultracicle.com.br. Dá uma olhada, @supacazbr no Instagram, @supacazbr no Instagram, e Supacaz é com Z no final, e no site ultracicle.com.br, onde você também confere todas as lojas em todos os estados que revendem os produtos da Supacaz. E por fim, esse episódio é apoiado pelos Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas que, como eu já disse aí na semana passada, cara, é tipo daquela ideia que você fala, como é que ninguém teve essa ideia antes? Cara, é igual o Apoia-se, que você pode me apoiar, você pode doar uma quantia em dinheiro para mim, é igual
todos os outros sites, todas as outras iniciativas de financiamento coletivo, só que esse é voltado exclusivamente para patrocinar, para incentivar um jovem atleta, e no caso aqui, jovens atletas na categoria, na modalidade do triatlon e do judô, ainda essas duas modalidades, mas em breve mais modalidades. E essa foi uma iniciativa do meu ouvinte, do meu amigo, do meu apoiador também, o Marcelo Cunha, um publicitário e triatleta amador, que teve essa ideia e que resolveu criar essa plataforma, justamente identificando aí uma deficiência do nosso esporte, principalmente, se já para os grandes atletas não é fácil, imagina para quem está começando, para quem acabou de se destacar, para quem ainda está tendo mais apoio do que patrocínio, né? E ninguém vive somente de produtos, então imagina quanto é difícil para um jovem triatleta iniciar na carreira, um jovem triatleta de talento. Então você pode agora, a partir de agora, através do Mosqueteiros do Esporte, contribuir com R$25 ou a partir de R$25 por mês, e não bastasse a satisfação que você vai ter em estar contribuindo com a carreira desse triatleta, que quem sabe pode chegar a uma medalha olímpica ou participar de uns Jogos Olímpicos ou ser campeão mundial, você também ainda recebe de volta de lambuja, desconto e uma série de parceiros comerciais do Mosqueteiros do Esporte, prestadores de serviço, lojas de produtos, por exemplo a Under Armour, por exemplo a Centauro, um médico nutricionista da Care Club, enfim, você tem aí uma série de benefícios que você pode ter. Basta você investir num atleta que você tem de volta o desconto em vários parceiros do Mosqueteiros do Esporte, que muitas vezes, e aí eu te garanto, em muitas e muitas vezes mesmo, o desconto que você recebe vai superar o valor que você investiu nesse atleta, então acaba sendo também um bom negócio para você. Então, obrigado a todos esses patrocinadores, obrigado às empresas que apoiam o Endorfina Podcast e obrigado mais uma vez a vocês. Vamos então agora ouvir uma conversa interessantíssima com uma autêntica representante da nova geração do triatlon brasileiro. Ela faz parte de uma nova geração de triatletas brasileiros, dona de muito talento, de uma genética no mínimo super favorável, mas sobretudo de uma disciplina espartana. Ela possui uma conexão direta e íntima com a história do esporte no Brasil. Ela é uma das filhas da famosa triatleta campeã e ex-nadadora Edla Lopes, provando mais uma vez que às vezes o santo de casa faz milagres. Campeã sul-americana e pan-americana na nova modalidade Team Relay, ela está apenas no início de uma carreira que promete fazer ainda mais jus ao seu nome. Com vocês, a jovem cearense Vitória Lopes de Mello. Seja muito bem-vinda, Vitória. Obrigada, muito prazer em poder participar de um podcast tão famoso como o seu. Opa, que bom, obrigado. Bom, o famoso fica por tua conta, que vai ser um prazer, pode ter certeza. Vitória, tá caindo a ficha, eu sei que com 23 anos você não se sente tão jovem assim, ou talvez você se sinta, você vai dizer. Eu comecei a fazer triatlon com 18, com 23 também já achava que estava no topo do mundo e tal. Depois que você faz mais idade, você vai vendo, e tua mãe já deve ter te dito muito isso, mas que a gente não sabe nada quando tem 23, quer dizer, sabe um pouco, vai. Mas enfim, assim, tá caindo a ficha para você das tuas conquistas, do futuro que você promete, tá cumprindo, que você tem pela frente, fechar contratos de patrocínios, por exemplo, com a Specialized, né, que é uma marca super conhecida, super bacana e tal, ou você ainda acha que tá num sonho? Como é que tá a tua relação aí com você mesma, a Vitória, vamos dizer, pessoa jurídica, Vitória atleta, personalidade? Pra te falar a verdade, eu tô bem meio que num sonho mesmo, assim. Às vezes bate um pouco da responsabilidade, mas eu levo muito como se for muito no lado de lazer, sabe? Assim, às vezes, por um lado é bom, porque eu não sinto tanto o peso da responsabilidade de ter que, vou para uma competição, meio que tenho que ter esse resultado. Não sinto isso, mas ao mesmo tempo eu tenho que ser profissional, porque de acordo com os resultados, de acordo com as pessoas que me apoiam, eu preciso ter esse equilíbrio, que às vezes não é fácil, mas quando eu encontro, é onde as coisas começam a fluir, é onde eu consigo me divertir numa prova de alto nível. Agora, encontrar esse equilíbrio que faz parte da vitória, sabe? Assim, tenho que achar
a pressão, mas ao mesmo tempo a diversão, a responsabilidade. Então, eu acho que a experiência também vai me ajudar com isso, para eu não ter tanta cobrança e mais confiança. Eu acho que a idade também ajuda. Com certeza, com certeza. Então, a gente pode dizer que até o momento, embora você já esteja há muitos anos no triatlon, né? Vamos dizer assim, foi mais recentemente que você de fato decolou. Você ainda não passou por nenhuma, vamos dizer, nenhuma crise no sentido assim, putz, será que esse aqui é o caminho que eu quero seguir? Será que, enfim, alguma crise no sentido, crise existencial, apesar da pouca idade, no sentido de, cara, isso aqui também é muita pressão, é muito difícil, meu, não, assim, não, ainda não, ótimo. Isso nunca, assim, eu tive até isso na natação, e aí foi onde as coisas meio que pararam de fluir, e aí eu percebi que enquanto fazer tipo um esporte, eu tenho que gostar muito para as coisas acontecerem. Então, assim, o triatlo em nenhum momento me deu essa coisa de tipo, será essa dúvida do caminho que eu quero percorrer. Então, e você tem um exemplo tão bom na tua casa, né, cara, assim, puxa, esse é o sonho, você ainda tá distante de ser mãe, mas, assim, esse é o sonho de qualquer pai, né, qualquer pai, qualquer mãe, assim, você ter um pai e mãe que eu digo que são atletas, que foram atletas, é você ter alguém dentro de casa que você pode incentivar, estimular, passar informações e tal, porque acho que a tua mãe é um grande exemplo disso, e eu imagino que você se espelhe muito nela, e mais ainda você use ela como referência, porque se manter saudável, feliz, fazendo esporte, dedicada como a tua mãe ao longo de sei lá quantas décadas, é um privilégio, né? E se você se queimar agora, a natação dá muito isso, né? Eu não tenho nada contra a natação, acho um esporte magnífico. Eu nunca fui nadador, infelizmente, porque, enfim, pago até hoje meus pecados por conta disso, mas a natação, a gente tem a impressão, olhando de fora, e eu treinei minha vida praticamente inteira, com exceção de quando eu passei aí lá em Fortaleza, né? Uma temporada de 10 anos, eu nadei no Pinheiros e continuo nadando. E eu tenho essa relação de pelo menos ver o pessoal lá, né? De manhã, de tarde, de noite. E a gente percebe que tem muita gente que acaba ficando logo cedo, com pouca idade, saturado, né? Da natação. A natação é um esporte muito cansativo psicologicamente, né? Então, você encontrar esse caminho que você está falando, por isso que eu fiz a pergunta, é muito importante porque, claro, independente dos teus resultados, a gente está torcendo para que você vá para Tóquio, que você vá para França, enfim, que você dê muitas alegrias aí para tua família, primeiro para você, para tua família e depois para o nosso esporte, mas que você siga praticando isso pro resto da tua vida, mesmo que eventualmente você mude um pouquinho de modalidade e tal, mas é ter o amor. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ele me lembrou disso, que lá atrás foi o pai do Igor Amorelli que me falou isso no ano passado, durante o especial do Ironman que eu gravei lá em Floripa. Eu nunca tinha parado para pensar, e eu não sei se você já parou para pensar isso, ou se tua mãe, com a sabedoria dela, já te passou, mas essa história de você ser amador e você ser profissional, é curioso essa maneira, né, de dar nomenclatura, porque na verdade foi que o pai do Igor Amorelli me ensinou ali naquele momento. Amador vem de amar, né? Então assim, você tem que continuar amador o resto da tua vida. Pelo esporte que você faz. Você tem que continuar amando, claro. A hora que se torna uma profissão, é isso que você falou, é mais responsabilidade, um pouco mais de peso, você representa marcas, né? Você tem os seus desejos pessoais de vencer e tal, mas no final das contas você tem que gostar do que você faz, senão perde o sentido. E aí, claro, a vida acaba não sendo ou não tão boa, os desempenhos não são bons, ou a vida acaba sendo curta, né? Então acho que você tá enfim, teria que estar mesmo por essa idade, mas acho que você tem um exemplo bacana em casa para seguir, né? Como é que é a tua relação com a tua mãe hoje? A Vitória campeã, a Vitória promessa, a Vitória atleta que um dia a tua mãe foi. Tem muita competitividade, tua mãe é mais uma mentora, tua mãe é daquela assim, chata, né, no bom sentido, né, enfim, a Edla, eu sei que tá ouvindo, eu não tô chamando você de chata, eu sei como é que é, mas assim, tipo, querendo te ensinar coisas pra tentar abreviar a tua descoberta, e a gente sabe que não é fácil, né, aprender com os exemplos dos outros. Como é que é a tua relação com ela hoje? Assim, eu tenho 6 anos de triatlon, certo? Então, quando eu comecei o triatlon, eu vim da natação e eu acredito que a maioria dos nadadores passam por isso, nessa fase de adaptação. Então, eu tive um começo muito difícil, assim, de lesão. E
com ajuda. E o engraçado é que 6 anos, assim, tu fala, nossa, 6 anos de triatlo pode parecer pouco ou muito para alguns, mas eu, tipo, de treino mesmo, eu não tive tanto por causa dessas minhas lesões. Só que, tipo, ao mesmo tempo que acontecem as lesões, você precisa muito de um apoio. E às vezes é um apoio emocional, né? Tipo, porque é muito difícil uma pessoa se lesionar. E graças aos meus familiares, meu pai, minha mãe, até mesmo a confederação, eu sempre tive esse apoio. E minha mãe, falando da minha mãe nesse momento, ela sempre me deu esse apoio, sempre, tipo, tudo que eu precisava, Michel, tudo. Assim, mãe, eu preciso tomar, como é que fala? Mastruz com leite para acelerar a minha cicatrização óssea. Minha mãe ia lá na feira comprar um mastruz para me ajudar, entendeu? Mãe, eu tenho muito sono de acordar, porque em Fortaleza tem que treinar cedo. 4 da manhã, tem que acordar. A minha mãe, ela faz, sei lá, me ajuda, faz meu café. Se precisar, ela me empurra pro carro, sabe? Porque eu sinto que ela faz de tudo para me ajudar. E, claro, tem horas que eu falo, mãe, chega, tá? Tem horas que eu falo, você não aguenta mais. Só que, tipo, assim, no fundo, eu falo, caraca, a minha mãe é demais. Ela me ajuda nos momentos, assim, que eu tô sendo carregada, né? Então, assim, ela e meu pai é um santo. Ele é o lado... ele é o psicológico, sabe? Assim, ele é o lado tranquilo. Já minha mãe, ela é muito parecida comigo. E minha mãe, ela ama competir. E, assim, a gente tem uma personalidade muito parecida. Então, a gente, às vezes, a gente se bate, assim. Não que se bate, mas, assim, o meu pai, ele dá o equilíbrio. Então, acho que ela é meu lado, assim... Vamos, Vitória, vai dar certo, assim, ela é meu lado vibrante e o meu pai é meu lado calmo. Então, acho que eu tenho muito sorte de ter esse equilíbrio dentro da minha casa. Sem contar, assim, as outras pessoas que me ajudam, meu namorado, a confederação. Então, assim... Mas falando da minha mãe, ela sempre E o engraçado, eu ainda vou falar isso, a minha mãe, quando eu fazia natação, ela até que me cobrava. E agora no triatlo ela não me cobra nada. Ela não se mete em nada, assim, tipo, ela só se mete pra ajudar. Então, agora, assim, falar de treinamento, tá, ela fala, não, fale com o seu treinador. Ela não se mete em nada, assim. Claro que eu falo, ai, mãe, por que será que quando eu pergunto, ela me responde. Mas ó, quando é pra cobrar, nada. Então, eu acho que ela encontrou essa medida. Exato, isso que eu ia falar. Ela encontrou, então... uma maneira de lidar com essa coisa que para ela era um sonho, com certeza, né? Desde a tua irmã, né? Que por sinal chama Erdela, né? É o nome da tua mãe. Até ela se acostumar com isso também é uma questão de costume, de ir calibrando, como você bem falou. Que bacana. Isso, então acho que agora ela achou. Que bom, né? Que bom pra vocês, porque pra ela também vai ficando melhor e o relacionamento de vocês vai se tornando mais... Até por conta também, né? Até por conta também, Vitória. Eu tenho uma filha de 20 anos, né, a Michele, e eu não sou mãe, né, sou pai, e eu sei como é que é o relacionamento dela com a mãe dela, já percebi, mas assim, à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente espera que vá aprendendo, os pais também, e os filhos também. Então a gente vai encontrando, vai passando essa história de os filhos serem somente filhos, e a gente passa a ter um relacionamento também de amizade, também de, enfim, de trocar ideias, conversa, né? Como eu tô de conversa, como eu tô trocando aqui com você, que você tem idade pra ser minha filha, não é minha filha, mas assim, a gente troca ideias e às vezes para um pai, de fato, é difícil você tirar esse lado de que a gente vinha acostumado até 15, 14 e antes, anos de idade, a cuidar, né? Cuidar, poder orientar. Ser irmão. Exato. Bom, além disso, e da tua aparência física, que eu acho você muito parecida com a tua mãe, eu não sei se você acha. O que mais que você herdou dela? Eu acho que o jeito, assim, esse jeito meio risonho, o jeito meio que dá alegria, assim, eu acho que eu sou muito parecida com ela, assim, às vezes até um pouco até da ansiedade de ser muito acelerado, eu acho que a gente tem isso meio, esse jeito muito agitado, eu acho que é muito da minha mãe, assim. E o jeito de andar total, acho que lembro muito da minha mãe. Legal.
Antes da gente seguir aí com o resto da conversa, eu quero saber, você tá na África do Sul agora, a gente tá gravando esse episódio no comecinho de fevereiro, né? Ainda não sei quando é que ele vai ao ar, mas você tá na África do Sul, em Jeffreys Bay, você não tá surfando, pra deixar claro aí, você tá treinando junto com o Danilo, mas eu vou querer saber o que você treinou hoje já, né? E aí já tá no final do dia, mas antes aqui eu quero colocar aqui um pedaço aqui, na verdade 3 pedacinhos de áudio pra gente poder comentar um pouco disso e depois partir pro resto do bate-papo. Presta atenção, por favor. Uma das passagens que eu me lembro da vitória na natação, que me chamou bastante atenção, nós éramos uma equipe pequena, né, mas de muita qualidade. Quando chegou uma equipe grande de São Paulo, todos gritando, nós somos loucos, não sei o quê, aquilo apavorou um pouco a Vitória. A Vitória olhou assustada e começou a chorar. Né? Aqueles atletas tudo, né? Na maior alegria, gritando. E a Vitória ficou muito surpresa com aquilo ali, se apavorou. Aí tivemos que conversar com ela, não sei o quê. E vai, coisa de mãe, né? Mãe fala, pai fala. E ainda bem que deu tudo certo. No final ela foi campeã brasileira no 200 nado de peito lá em Manaus. Essa foi uma das coisas que a gente teve que controlar a ansiedade dela, né? Aquela motivação de ver as crianças tudo gritando. Essa foi uma. E aí, o que você tem pra falar disso? Você lembra desse episódio? Olha, pra quem me conhece bem sabe que, tipo, a maioria das provas, por sinal, meus melhores resultados é sempre antes de um choro. Eu adoro chorar, eu sou muito, tipo, choro. E às vezes eu acho que é até uma maneira de expressar, assim, de libertar um pouco. Claro, e claro. Eu não tenho essa vergonha de falar que eu gosto de chorar. Eu gosto mesmo e é só... Isso aí, que bom, então, a tua mãe falou, né, de ansiedade e tal, mas, assim, eu imagino que sua mãe também, se a gente fosse conversar, eu falei com ela hoje de manhã, mas se a gente fosse conversar com a tua mãe aqui agora, ela também deveria dizer que ela também já foi muito ansiosa e talvez continue sendo, né, apesar da grande experiência que ela tem. Bom, vamos lá, mais um aqui, mais uma passagem da pequena Vitória. No triatlon, quando eu coloquei para ela experimentar o triatlon aos 8 anos, lá em Maceió, era o Norte-Nordeste. Era para iniciar o Norte-Nordeste de criança e a gente na torcida, a equipe do Ceará, a gente tudo torcendo. Eu disse, vai Vitória, vai, tu tá ganhando, né? Naquela expectativa louca, né? De mãe torcedora. Aí ela olhou para mim. Aí eu olhei pra ela e disse, vai, falta só o tamanho da piscina, da academia. Aí ela olhou pra mim assim, tudo isso? Aí todo mundo começou a rir. Aí foi muito engraçado na hora. Essa foi a segunda passagem, ou uma das passagens que eu não esqueço da Vitória. Bom, pra quem não sabe, né, tua mãe é dona de uma academia famosa, uma equipe de natação, né, que foi a equipe que ela citou lá no primeiro áudio. O que você acha de tua mãe ter te colocado para fazer triatlon, né? Experimentado o triatlon aos 8 anos de idade? Eu acho isso um privilégio, né? E eu queria saber o que você acha e queria saber das pessoas que estão na tua faixa etária, competindo aí no Sub-23, se você sabe de pessoas também que tiveram essa oportunidade de desde muito cedo ter contato com não somente a natação no teu caso, mas o triatlon, né? Porque hoje em dia a gente tem a realidade hoje do triatleta é que muitos dos campeões que estão aqui hoje, principalmente do circuito de ITU e tudo mais, eles nasceram fazendo triatlon praticamente, né? Não vieram da natação como você, embora você tenha tido acesso ao triatlon desde os 8. Fala um pouquinho dessa experiência, o que você acha e como é que é para as pessoas que você conhece que estão aí na tua faixa etária. Foi assim, quando eu tinha 8 anos, eu não fazia natação da academia da minha mãe, tipo, as aulinhas das pessoas da minha faixa etária e tal. E estudava como uma menina normal. E no meu tempo livre, tipo, acabava os estudos, eu moro no condomínio, eu ficava andando de bicicleta. Eu lembro até hoje, era uma rosa com uma cestinha. E aí eu falei, e eu nunca fui, não era atleta de natação ainda. E aí eu falei assim pra minha mãe, eu vi a minha mãe, só que ela nunca me chamou pro triatlo. Eu falei assim, mãe, eu quero fazer isso também. Aí ela me inscreveu e tal, acho que ela deve ter ficado até surpresa. E aí ela me levou nessa provinha, e era um desgaste físico tão grande que eu falei assim, mãe, eu não quero mais isso. Eu quero ficar só na natação. Aí eu comecei a nadar, comecei
a competir pela natação e esqueci o triatlon, tipo, eu cheguei a fazer 2 ou 3 provinhas de triatlon e abandonei o triatlon. Acho que hoje eu me arrependo, eu acho que eu devia ter continuado. E voltei pro triatlon com 17 para 18 anos. Então, assim, eu fiquei 10 anos afastada do triatlon, assim. E acho que tudo bem ter começado com 18 anos, assim, tudo bem. E acho que a natação me ajudou muito, que graças ao que eu tenho hoje é graças à natação, a maioria. Ela que me deu uma base e tal. Eu até brinco, eu falei assim, se eu devia ter corrido um pouquinho mais, assim, era pra ter amenizado as lesões e ter ajudado na corrida, né? Pois é. Mas eu acho que eu não me arrependo de nada, sabe? Eu acho que tudo tem um porquê, tudo acontece, o que tem que acontecer. Às vezes a gente acha que tem que ser no nosso tempo e não é, então acho que Exato. Não dá pra ficar no controle assim, não dá pra ir pra tal prova, mas tudo bem, acho que tudo acontece quando tem que acontecer, então assim, eu sou muito grata à natação e é isso, eu acho que, mas assim, no fundo eu queria ter continuado o triatlo mais cedo, mas se não aconteceu, tudo bem. E as pessoas que são aí do teu mundo, as pessoas que estão na tua categoria abaixo dos 23, você sabe de pessoas que começaram, sei lá, com 5 anos a participar de triatlos, a treinar, né, principalmente, ou você não sabe? A nível Brasil, assim, meus amigos que eu conheço de Brasil, o Messias começou muito cedo no triatlo, o Cauê também começou cedo, mas a nível, tipo, internacional, todas as francesinhas, todas as portugueses, todo mundo, assim, eu vejo muito que a criação dela, principalmente do europeu, começou no triatlon, começou muito cedinho no triatlon, e a das americanas, que hoje eu tenho mais, assim, contato, eu vejo que a maioria vieram da natação, mas fazem muito o cross country, né, das corridas nas faculdades, na escola. Então, assim, se tu ver uma reportagem delas, elas falam, comecei o triatlo em 2014, mas se tu for ver o currículo delas, é assim, nadadora na universidade, corredora também. Aí, e se duvidar, ia de bicicleta pra faculdade. Então, assim, não é justo, não é que não é justo, é outra cultura, né? Então, acho que os europeus já têm um pouco mais dessa cultura do triatlo, os americanos, a formação na universidade, então acho que Brasil mesmo, assim, são poucos os jovens que têm essa cultura do triatlon. A gente é muito assim, ou eu nadava, ou da corrida, a gente não tem ainda, assim, o triatlon formado. Então, acho que é isso. Bom, que na minha opinião é uma pena, né, assim, eu sei que a confederação está se esforçando e tal, mas assim, é uma pena, independente, enfim, de quem seja a responsabilidade, se é que tem algum responsável, mas porque a gente acaba perdendo tempo, né, porque se a criança já está acostumada a fazer triatlon, como ela faz, sei lá, judô, judô, karatê, natação, enfim, vôlei, ela poderia sair na frente, né, em termos de vantagem competitiva contra outros. Que pode ser, Michel, que eu vejo muito assim, por exemplo, eu quando estou em Fortaleza, olha isso, eu tenho que ir 4 da manhã pedalar. Qual é a mãe que vai liberar uma criança para ir pedalar 4 horas da manhã na estrada? Então, acho que às vezes as pessoas falam, não sei o que, da confederação, mas assim, tem que ver como é a logística, como é a realidade cultura do Brasil, né? Exato, mas assim, isso não é uma desculpa, mas assim, é muito mais difícil pra gente do Brasil do que, vai lá o americano que tem, sei lá, 1000 ciclovias, aí tu fala, tá brincando. Não, e tem uma coisa, né, que isso é uma diferença que eu vejo muito entre o Brasil e outros países desenvolvidos. A gente tem uma estrutura, por menor que seja, mas a gente tem alguma estrutura no Brasil quase que exclusivamente em cidades grandes. Né? Fortaleza, para quem não conhece, é uma cidade grande, né? São mais de 3 milhões de habitantes. Então, assim, você tem, mas mesmo em Fortaleza, que é muito menor do que São Paulo,
é dureza você sair às 4 da manhã com uma criança para fazer um treino, né? Não é o lugar mais seguro do mundo. Então, assim, a diferença nesses outros países, vamos citar países da Europa ou dos Estados Unidos, é que o cara às vezes mora numa cidadezinha que é um ovo, e lá o cara consegue com segurança ou uma estrada, ou uma ciclovia, ou uma piscina, ou uma pista, né? Então, assim, a gente ainda no Brasil tem essa limitação de tem que estar num grande centro, e aí com todas as dificuldades, as mazelas que os grandes centros oferecem. Mas vamos lá para mais o último áudio aqui da tua mãe, que eu achei curioso, por isso que eu quero colocar mais uma história da pequena Vitória, e aí a gente segue o bate-papo. Vamos lá. Uma das mais recentes, né, uns 5 anos atrás, quando ela começou o triatlon, e eu sempre gosto muito de passar empolgação para ela, mostrar o caminho dela, e eu falei, vamos lá, vamos começar logo de imediato a usar a sapatilha. E não tem que ter mimimi não, você não tem tempo para isso não. Quer ganhar? Ela disse, quero. Então, bota a sapatilha e pedala. Porque geralmente quando a gente coloca a sapatilha, né? A gente fica naquela insegurança, né? Então, eu disse, não, você não tem que ficar nesse mimimi. Vamos lá. Aí foi, mais uma vez, a Vitória foi levada adiante, sem ter que engatear. Já começou logo a andar, a sair correndo. Valeu. Vitória, esse é o lado da tua mãe treinadora, é? Isso, tipo, não te dá uma brecha assim, mãe, né? Não te dá uma brecha, tipo, porque isso provavelmente ela fala, e já deve ter falado muito pros atletas dela, né? Então essa é a versão da tua mãe treinadora, não a versão mãe, não foi a mãe que falou. Ela é bem bruta. Só que assim, ela brinca assim, não tem mimimi, mas assim, pô, eu já tinha 18 anos, se eu queria, eu tava com o tempo contado pra fazer uma prova, um sul-americano. Como é que eu ia ter tempo? Tipo, eu entendo, sabe, o lado dela. Mas assim, ela passa muita emoção. Vamos. Calma. Cara, que legal. Que legal. A Éder é uma pessoa muito querida, né? Enfim, já no triatlon ela já é super famosa, né? E lá em Fortaleza também ela é personalidade, né? Ela tem aí... ela tem uma... Até a Glenda falou numa entrevista do Pan-Americano, quando a gente estava lá em Lima, falou assim, eu comecei a ler sobre a Vitória, mas eu tive que dar uma pausa, porque 70% das reportagens dela fala da mãe dela. Calma, vamos chamar a mãe dela também. Que legal, eu vou ver essa matéria, que legal. Eu acho legal falar um pouco da tua mãe, não pra, enfim, eu quero até receber tua mãe aqui pra gente bater um papo exclusivamente sobre ela e um pouquinho sobre você também, ouvir a versão dela, mas porque é um exemplo super legal, não é muito comum, né, você há de convir. A tua mãe já não é uma pessoa que a gente encontra em qualquer lugar, né, a vontade dela, a determinação dela, a garra dela, e claro, os dotes, né, os atributos aí físicos de performance, determinação e tal, e o legal é exatamente isso, pô, ela gerou uma filha que tá seguindo uma carreira talvez até mais promissora do que a da tua mãe, então isso é muito legal, essa continuidade, né? Mas vamos lá, o que você já treinou hoje? Como é que você tá se preparando aí pro teu ano? Então, geralmente aqui quando a gente tá nos treinamentos mais pegados, a gente gosta de treinar muito as 3 modalidades. O meu treinador, ele gosta muito de todo dia um pouco de cada. E só que geralmente a gente tem os dias mais tranquilos. Ele vê muito a gente pelo cansaço, assim, quando a gente tá... Ele dá uma pancada de uns 3, 4 dias, aí no outro ele já dá uma folguinha. Só que folga, assim, é um treinamento mais, sei lá, 2.000, 3.000 de natação, meia horinha de corrida. Porque os meninos aqui, a equipe gosta de treinar muito intenso. Então, assim, é até partir, entendeu? Então, mas assim, é uma equipe que que já é meu 3º ano com esse meu treinador. Qual é o nome dele? Ian O'Brien. Em brasileiro é Ian. Então, assim, é uma equipe, é um cara que me trata super bem, uma equipe que me sempre pergunta se eu tô feliz, se eu tô treinando bem. Então, assim, demorou para conquistar um pouco desse lado dos americanos, mas hoje em dia eu não tenho do que reclamar. E a gente sempre... eu gosto muito deles porque eles sempre estão competindo um com o outro.
Então acho que eu tenho muito a ganhar com esse lado competitivo deles, assim, sabe? E o lado mental deles é muito legal, porque não sei se é a cultura deles, eles sempre estão tipo, quero melhorar, não olha pro outro. E é isso, é vida que segue e vamos fazer o nosso melhor e bola pra frente. Eu acho muito legal essa parte deles. Eu já disse aqui em outras oportunidades, inclusive acho que foi num episódio com a Carla de Pierro, psicóloga do esporte, que a mentalidade dos americanos, embora eu tenha algumas reservas com relação à cultura deles, mas a mentalidade dos americanos para esporte eu acho, né, generalizando de novo, muito legal, né? Os caras acreditam, vão atrás, vestem a camisa e, enfim. E a gente tem, assim, a história tem se mostrado que tá dando resultado, né? Então, assim, essa mentalidade é uma mentalidade legal, uma mentalidade campeã, né? O segundo lugar pro cara como diz o Lance Armstrong, é o primeiro perdedor, então vamos lutar pro primeiro. E claro, muitos americanos são segundo, terceiro, quarto lugares, mas eles têm essa mentalidade que eu acho muito legal e bacana que você tá pegando isso, porque, não sei, eu sou suspeito para dizer, mas eu acho que esse é um caminho mais curto para você atingir o seu máximo potencial e quem sabe todas as vitórias que você almeja. Você falou de equipe, você treina em equipe, você treina sozinha, você prefere treinar sozinha? Como é que você treina e como é que você prefere treinar? Eu gosto muito assim de treinar no grupo, mas tipo assim, quando é um treino mais tranquilo, sei lá, 30 minutos tranquilo, uma coisa mais rodada, principalmente a corrida, até mesmo a própria natação, que as pessoas falam assim, você nada bem, no teu fraco deve ser forte. Não, o meu fraco é muito fraco, que é capaz assim, de pessoas que falam, não é possível que essa menina gosta, nada bem. Então assim, eu tenho tem gente que eu falo, meu Deus, não é possível, essa pessoa recupera muito rápido. Eu gosto, assim, de treinar mal, no sentido, assim, de correr devagar, me arrastando. Tô cansada, eu escuto o corpo, eu não gosto de ficar me impressionando, é fraco, mas eu quero ir forte. Não, é fraco, eu tô cansada, beleza, eu escuto o corpo. Agora, assim, quando é um treino forte, eu gosto de estar muito em equipe, pra competir mesmo, sabe? E uma coisa muito legal desse ano, que a minha equipe tem mais mulher dessa vez. Então, assim, a competitividade aumenta. E aí tem que saber dosar os treinos. Claro que tem treino que, se for mulher toda hora, assim, a gente quer competir direto. Mas, assim, tem treino que, não vale a pena competir, senão vai me comprometer no outro treino. E o engraçado é que, com a natação, eu fico competindo muito com os meninos. Na bike eu sou meio que levada por eles e até mesmo às vezes eu faço uma pressãozinha com eles, aí eles ficam meio que loucos assim. E na corrida agora com as meninas fica mais fácil, assim, até mais prazeroso de poder competir. Mas assim, eu gosto de dosar, não gosto de fazer tudo junto, mas também não gosto de fazer sozinha, porque se é pra fazer sozinha eu fico na minha casa treinando sozinha e eu vejo que não dá muita performance eu treinando sozinha, principalmente a corrida e a bike. Então eu acho que tá tudo certo, assim. Você acha ruim treinar só com mulheres, ou não só com mulheres, mas quando você treina com garotas, porque você se sente mais motivada a ser competitiva, e isso por acaso pode também te atrapalhar? Tem um lado bom, mas também tem um lado ruim? Isso. É por isso que você acha... Você é muito competitiva? Sou muito competitiva. Mas assim, não é nem por isso, Michel, porque quando é um treino, sei lá, um treino de pista, aí é ótimo ter a menina, porque, tu tem o seu lado competitivo e automaticamente uma ajuda a outra, né? E principalmente porque cada um tem sua responsabilidade. Então, assim, a gente tá aqui pra se ajudar, a gente é um time. E quando é um treino fraco, não quero ficar competindo e também não quero que a menina fique... E às vezes o fraco, eu quero ficar de boa, não quero essa pressão, digamos. Porque senão eu vou ficar sempre pressionada, né? Porque todo mundo... dia eu tô mal, um dia tu tá bem, e aí? Aí no dia que eu tô bem tu tá mal, aí não fica... Eu acho que o importante é fazer o treino que o treinador pede, né? Se ele fala assim, não, hoje é forte, aí beleza, vamos todo mundo forte aqui.
Agora o fraco, o seu forte, aí tu fala, não é possível, tem algo pra que eu tô pagando pra treinador. Então, eu acho que tem que ter o equilíbrio sempre. A Fernanda Keller, né, a nossa grande rainha do triatlon brasileiro, ela também disse aqui no episódio 1 do Endorfina, há quase 3 anos atrás, e eu lembro muito bem, por isso que eu também fiz essa pergunta, porque eu enfim, conheço ela aí há muitos anos, e eu sabia da época que eu competia que ela treinava quase que só, ou praticamente assim, sozinha, ou somente com os garotos, e lá no Rio de Janeiro tinha uma gama aí de atletas fabulosos para ela poder se inspirar, e isso para ela era um jeito também, não apenas de ter companhia, né, porque na época dela eram pouquíssimas as mulheres, embora no Rio de Janeiro havia um pouquinho mais, mas era uma maneira também de estar sempre se forçando. Alguns episódios aqui atrás, a ciclista Ana Paula Polegatti também disse isso. Ela gosta de vez em quando treinar com os garotos da equipe dela, da Memorial, justamente porque isso acaba, ela não tem obrigação nenhuma, né, de ganhar, e ela acaba se motivando a estar se esforçando, justamente porque quase que sempre, ou na maioria das vezes, os homens têm um ritmo um pouquinho mais rápido do que o das mulheres aí, mais ou menos da mesma idade. Isso pra você não faz sentido? Você gosta de usar isso de vez em quando? De tipo, ir na roda, ir na esteira dos meninos, ir na roda, fazer tiro com os meninos pra você estar sempre se esforçando um pouco mais? Sim, eu amo. Na verdade, esse é o primeiro ano que tem alguma menina no meu time, assim. Todos esses anos foi na roda dos meninos. E ao mesmo tempo, tipo, natação, nada parece um menino que me dá esteira. 2 dias atrás a gente fez uma série e o Ian falou assim, vai pra raia do espanhol, e o espanhol nada muito. E aí eu fiquei na esteira dele, aí ele, caramba, tu aguenta? Eu sim, a esteira é um pouquinho mais fácil, né? Mas assim, eu acho que os meninos sempre... Eu particularmente gosto mais de treinar com os meninos, principalmente por questão de afinidade, eu me dou melhor com os homens, né? Por ser um pouco mais competitiva. Mas assim, eu também percebi que eu tenho que ter o lado dos meninos, o meu lado como conhecer o meu ritmo, e também ter o contato com as meninas, porque afinal eu vou competir com as meninas. Exato. Então acho que tem que ter os 3. Assim, então, mas eu gosto, se tu me perguntar, eu gosto mais de treinar com os meninos, assim, acho que eu me identifico mais. Bacana. Claro, a natação você domina, né? Eu imagino que para você a natação seja a modalidade que você talvez menos empregue tempo. Da corrida e do ciclismo, como é que você está hoje perante as tuas concorrentes? Eu acho que a bike, acredito ter uma facilidade boa. Na verdade, eu gosto muito da bike. A bike pra mim foi uma coisa assim muito fácil, tipo, é uma coisa prazerosa, então acho que é por isso que eu falo tão bem assim da bike. E por incrível que pareça, eu também gosto de correr. Só que se tu me pergunta assim, qual dos 3 tu acha que tu tem mais afinidade em relação ao tempo de praticando, eu acho que é a bike, assim, eu gosto muito da bike. E a corrida eu gosto, e acho que o que me atrapalhou na corrida não é nem se eu tenho facilidade ou não, eu acho que foram mesmo as lesões que eu tive no passado. Eu nunca fiz uma base de corrida. Se tu me pergunta quanto eu treino de corrida, não é pouco, mas também não é muito em relação ao que eu escuto, sabe? Eu acho que eu não tenho essa base, então isso ainda tá me faltando, me custa um pouco. E aí tu fala assim, Vitória, aumenta a tua corrida, mas é muito difícil eu aumentar a corrida e pagar o preço, entendeu? Entendi. Eu tenho que achar um equilíbrio, mais uma vez. É fácil falar, no dia a dia que tem que ajustar mesmo, mas assim, às vezes dá uma dor, aí tu fala, tira, aí coloca. Então, assim, melhorou muito. Eu nunca mais tive lesão grave, graças a Deus. Mas, claro, fiz musculação, recuperação, suplementação e também o tempo, né? E acho que, mas voltando da bicicleta, por ter esse período sem poder correr, eu pude pedalar um pouco mais. E quando eu comecei o triatlo, eu treinei com um amador lá de Fortaleza, ele já foi pra Kona, o Marcelino. E o Marcelino, assim, é o cara que fala,
vamos pedalar 40 por hora, e eu nunca descolava, não é que nunca, sim, eu descolava, mas o meu objetivo era não desgrudar da roda do Marcelino. Então isso foi me criando marra também. Eu comecei o triatlon bem na marra, assim, com o Marcelino. Não sei se tu já ouviu falar dele lá de Fortaleza. Então, não, sim, de cara agora não. O Marcelino era uns treinos, assim, que eu não sobrava, aí eu até brincava. Se eu não sobrei do Marcelino, como é que eu vou sobrar duas meninas da minha idade, quando eu era júnior, sabe? E eu acho que sempre me ajudou, assim. Eu acho que, claro, que não é só força. Hoje o ciclismo internacional tem muito técnica, muita variação. É uma coisa mais técnica, mas assim, se tu pergunta a bike em si, potência, eu acho que não tem muita diferença com a nível mundial, sabe? Assim, no triatlon. Mas eu acho que também o gostar da bike faz que facilite um pouco as coisas. O Marcelino que você está falando é o Miranda, agora eu lembrei dele. Isso! Sim, é. Na hora, assim, de novo, eu te falei, né, já faz 8 anos que eu não vou que eu saí do Ceará e... claro que sim, pô, excelente, um sparring excelente de treino, né, você escolheu. Não sobrava ele, vamos Vitória, não desgruda, tá bom, não vou desgrudar. Isso aí, que bom. Você conversa muito hoje em dia sobre triatlon com a sua mãe dentro de casa? Você mora com ela ainda? Em Fortaleza, sim, eu moro com ela. E a gente conversa muito de triatlon. Não vou mentir, a gente fala muito. Tá. O teu pai e a tua irmã acham isso uma boa? O meu pai, ele gosta muito de triatlon, assim... Mas o meu pai, ele é o cara que, se eu falar assim, de novela, de qualquer assunto, assim, ele também me acompanha muito rápido no assunto. A minha irmã, ela já fez esporte, ela gosta muito, ela também tenta acompanhar a gente, assim, é muito natural pra ela. Mas, assim, ela também fala de outras coisas, do mundo dela, assim, de televisão, que ela gosta muito e tal. Mas, assim... O meu pai, eu ainda consigo falar mais coisa com ele, sabe? Do que se for perguntar de todos, assim, é o que eu me identifico mais. Entendi. A tua mãe já deve ter te contado 1000 histórias de... Antigamente era assim, Vitória e tal. Você consegue... você já parou para pensar, ou você consegue estabelecer uma comparação de como é que era o triatlon antes dos Jogos Olímpicos, antes do vácuo, antes da ITU, né? ITU não existia. Se você ouviu o episódio com o Leandro Macedo, ele fala exatamente desse momento que ele viveu ajudando a criar a ITU, né? Como um representante brasileiro e campeão mundial na época que ele era. Você consegue estabelecer uma relação, ou você ainda não parou para pensar nisso, ou você não quer nem saber, quer olhar para frente, para o futuro? Não, eu nunca parei pra analisar. Na verdade, como eu comecei agora em 2014, eu não consigo nem ver o triatlon antes, sabe? E o engraçado é que quando eu fiz o meu primeiro Mundial Júnior em 2014 no Canadá, aí tava competindo a Pamela e eu tava assistindo a prova com o Messias e o Cauê. Aí eu ainda falei assim, a Pamela tava puxando o pelote, eu falei assim, por que ninguém ajuda a Pamela? Coitadinha, eu não sabia nada, eu não sabia que... Aí o Messias, ele até hoje ri dessa história. E eu não sabia nada disso, tipo, não sabia quem era Braulio, eu não sabia quem era Vargas, eu não sabia quem era ninguém. E agora, eu comecei a entender quando eu fui depois para Portugal, em 2015, assim, eu comecei a ter noção de quem era, assim, o pessoal... Mas se tu me pergunta do passado, eu sei, assim, dos brasileiros, tipo, Fernanda Keller, Leandro Macedo, Barcelos, mas se tu me pergunta a história, não, eu sei muito pouco. E tem um aspecto positivo disso, né? Outro dia eu vi também uma entrevista com a Gwen Jorgensen, que foi a primeira medalhista olímpica, né, de triatlon, ou foi uma das medalhistas olímpicas, eu não me recordo agora, mas ela falou também, quando começou, ela veio da corrida, não conhecia nada, a mesma coisa a Chrissie Wellington, né, a nossa, talvez a maior vitoriosa aí de Ironman até hoje na história do triatlon. Enfim, tem também o lado bom, né, quando você não conhece, claro, as pessoas também não te conhecem, agora você já é conhecida e você acaba sendo obrigada, até por conta aí de evoluir na tua performance, e de conhecer também um pouco das meninas contra as quais você está competindo. Você tem esse jeito mais relaxado com relação
vamos dizer assim, ao estudo, do triatlon? Ou você hoje, sim, segue todas no Instagram, você olha o Strava delas, você procura ver resultados, entra no site, assina revistas, jornais eletrônicos para estar indo atrás, ou você deixa isso para os teus técnicos, para tua mãe, e você vai lá só e fica sabendo por tabela de alguma outra informação? Não, eu tenho um lado que eu fuço, assim, bastante isso, mas eu tô até trabalhando isso com a minha psicóloga para evitar de saber muito da vida delas, assim, o que ela... até meu treinador fala muito isso, de deixar de saber o que elas estão fazendo ou deixaram de fazer, porque no final das contas, o que até meu treinador falou, o que importa é o momento, meu treinador e minha psicóloga falam, o que importa é o momento presente, é o que você está fazendo. Então, é lindo eu falar isso, assim, não é fácil aplicar tão rapidamente. Claro, mas eu percebo que, claro, que eu não tô falando, não sei de nada que a Flora tá pedalando pra tanto. Eu não sou hipócrita, eu gosto de saber algumas coisas, mas ficar obcecada, tipo, eu pedalei 30 e ela 40, meu Deus, não acho que isso me acrescenta. Porque às vezes pode ser, tipo, pedalei menos, mas ninguém sabe a intensidade, ninguém sabe o clima, claro, ninguém sabe... tudo tão relativo, né? Porque o treino que tá lá no reloginho no Strava, ou que tá, né, no Garmin da pessoa, não é exatamente tudo. Aquilo é um parâmetro, mas você não sabe se ela dormiu ou não dormiu, de onde que ela veio, onde é que ela tava, o que ela fez ontem, né? Que ela veio de lesão, a carga. Tá certo, Isso aí. Então, assim, mas é bom saber, claro, que, tipo, fulana tá pedalando isso, vamos ficar atento. Tem que ter não pode dormir no ponto, né? Exato. Você se preocupa em não ficar postando isso, porque tem atleta que se preocupa, e tem alguns atletas. Outro dia também ouvi uma entrevista com um amador que é mega campeão aí da maratona de Boston. Ele publica tudo, ele posta, profissional americano, corre super bem, não ganha a maratona de Boston, mas ele escreveu um livro e ele publica tudo. O cara publica tudo. Ele falou, cara, quem quiser ler e fazer o que eu faço, faça, mas é claro que não é o mesmo resultado, né? Senão só tínhamos primeiros colocados, né? Só pegar o que os grandes campeões fazem e a gente replicasse. Você tem algum tipo de preocupação nesse sentido? Eu, para falar a verdade, enfim, passei a te acompanhar no Instagram e não consigo acompanhar todas as pessoas que eu sigo agora recentemente, mas eu não sei se você fica postando os teus tempos ou, enfim. Não, eu não posto muita coisa, não. Porque eu acho que mas isso como reserva, pessoal. Mas como reserva, tipo, estrategicamente eu não vou ficar postando. Você tá sob um codinome no Strava para que as pessoas não fiquem fuçando o que você tá fazendo, ou você também não tem tanta essa preocupação nesse ponto? Não, eu apenas não quero, tipo assim, por exemplo, hoje eu treinei mal e hoje eu treinei bem, é muito relativo, sabe? Eu acho que é o processo todo que conta. Tipo, concordo. Eu acho que é mais uma maneira mesmo de não ficar... Eu não quero saber... Não quero postar e não me faz bem. E também acho que é só meu treinador que precisa saber, sabe? Exato. Mas assim, eu até brinco. Falo assim pro Danilo, esse com seria meu. Falo brincando, né? Desbloqueia. Eu não tenho esse ego de ter esse com. Deixa pra lá. Exato. Boa, gostei, Vitória, gostei. Você em algum ponto se sente, ou já se sentiu mais ou menos cobrada ou pressionada, mesmo que isso parta de você mesmo, não da tua mãe, da tua família, ou dos outros, ou do teu treinador, ou dos teus treinadores, ou da confederação, de ter um desempenho, vamos dizer assim, de uma legítima Lopes de Mello? Sem dúvida, assim, de todas as pressões, a maior de todas é a que eu tenho comigo mesmo. Tem nada a ver com federação, pelo contrário, sempre me apoiaram quando eu mais precisava, e hoje devo bastante a eles. Agora, em relação aos meus pais, longe disso, eu acho que a maior pressão, quando eu tenho, assim, essas, digamos, é comigo mesmo, assim. E é isso, é comigo mesmo. Uhum. E você também trabalha isso junto com a tua equipe, tua psicóloga, sei lá, né? Sim, eu trabalho isso.
E aí que volta essa coisa do equilíbrio, tipo, de levar mais relaxado, entendeu? Aham. É uma coisa que é trabalhado no dia a dia. Tem dias que fica tranquilo, mas tem dia que fica não. Mas eu acho que é tudo assim, tudo é muito a experiência, sabe, Michel? Que eu acho que eu percebo, tipo, você me compara muito assim, quando eu comecei e o agora, tem horas que eu vejo assim que eu sou mais confiante em certos pontos e tem horas que eu falo, não sei essa resposta e tudo bem, sabe? Saber lidar com a nossa ignorância, né? Assim, a gente não tem que saber tudo no momento que a gente quer, né? E de fato, assim, aí eu vou te dizer da altura dos meus 50 anos, que é um pouquinho mais do que você já viveu. Assim, cara, a gente nunca vai saber tudo, a gente tem que se conformar e a história da gente descobrir, aliás, o próprio Endorfina pra mim é uma grande viagem nesse sentido, porque o que eu tô aprendendo nesses 2 anos e pouco, não importa a idade, não importa a modalidade, não importa se é um campeão, um amador, mas, cara, assim, essa troca é muito importante. E aí eu já vou até, enfim, fazer uma emenda aqui para minha próxima pergunta, mas a gente tem que dar tempo ao tempo e saber aceitar isso, né? Porque, de novo, você tem 23 anos, não é mais uma menininha, né? Você já tem uma idade aí boa, já tem bastante experiência, mas é claro que você não tem a mesma experiência de que se você tivesse 30, nem que você tivesse 40 ou 60, né? Então, assim, a gente também tem que ter essa serenidade de entender, eu concordo, é isso aí. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que a hora que eu estava preparando a pauta aqui para a nossa gravação e pesquisando sobre você, eu me lembrei há muitos e muitos anos, era uma vez lá atrás, na época que as pessoas competiam de sunga, né? E a gente usava ainda capacete de skate para competir. Eu fui chamado uma vez para participar de um programa de rádio do meu amigo Paulo Lima, né? Que é um dono de uma revista editora muito famosa aqui no Brasil, para falar de triatlon. Triatlon era a bola da vez na época e tal. E eu lembro direitinho que eu devia ter, se eu não tinha 23, eu tinha talvez 22. Mas assim, eu era mais ou menos, regulava a tua idade. E eu lembro direitinho dessa declaração que eu dei para ele. E eu queria te fazer essa mesma pergunta para ver se você tem a mesma impressão que eu. Naquela época, eu achava que eu comecei triatlon com 18 também, então a gente tem uma história aí, por enquanto, parecida. Você é muito mais vitoriosa do que eu, muito mais promessa do que eu, e você tem um background que, de novo, eu me arrependo de não ter sido nadador, né? Eu fui jogador de polo aquático. Mas enfim, e eu lembro direitinho de ter dito pra ele... Tipo assim, cara, a impressão que eu tenho naquela época, né? Eu disse assim, a impressão que eu tenho é que eu já vivi umas 10 vidas, porque o triatlon, com todas as viagens, as competições, os altos das vitórias e os baixos das derrotas, as pessoas que você conhece, parece que eu tenho tanta história já pra contar que eu já vivi muito mais do que o alto dos meus 22, 23 anos. Você tem essa impressão de que esses 6 anos que você faz triatlon parece que são 20? Eu acho que então eu tenho 40, porque eu vim da natação. Pois é, então. Eu acho que cada parte, assim, parece que eu dando, assim, uns conselhos, eu falo, meu Deus, mas eu não tenho tanta experiência, ou eu tenho tanta. Eu acho que também tem a ver isso, a gente vive muito intenso, né? Porque exato, foi exatamente isso que eu disse pra ele. Conhece gente nova, viagem. Isso. Tem muitas viagens, então, assim... A gente vai vivendo, tipo, um dia eu tô na China, outro dia eu tô na África, então eu acho difícil a maioria das minhas amigas de 23 anos ter tanta coisa, assim. Elas têm uma vida mais tradicional, né? Tipo, faculdade. Mais lenta no sentido de que acontecem menos coisas, né? Isso. Mas eu tenho essa sensação, assim, de que bom. Eu já tenho 30 anos. E claro, né, tem as viagens, as pessoas que você conhece, mas assim, outra coisa que eu acho bastante peculiar de quem faz esporte, enfim, de alto rendimento, ou não precisa nem ser de alto rendimento, mas tem essa dedicação que eu tive, que você tá tendo, a gente também tem que... a gente também consegue talvez viver e acelerar mais um processo de autoconhecimento, porque tem isso, né? Você vai fazer uma sessão de treino, dá certo, aí você vai fazer uma outra, se esforça, não dá certo, aí você tem que refletir, por que deu, por que não deu? Aí você ainda é privilegiada, né? E tá fazendo o caminho certo, vai conversar com o psicólogo, vai fazer uma sessão com o treinador para entender. Então assim, a gente acaba refletindo muito mais sobre a vida, porque a gente tá muito voltado para dentro, porque a gente tá dependendo da nossa performance, do nosso desempenho físico, né? Concordo que legal. Total com isso.
Que legal, que bom. Tinha essa curiosidade e enfim, não sabia de fato o que você poderia responder. Tem algum treino que você, tipo, odeia fazer? Assim, tipo, putz, esse treino quando o Ian me passa, nossa, eu já sinto arrepio, não gosto de fazer em qualquer uma das modalidades? Não, Michel, eu até não tenho, porque assim, o treino do Ian é muito assim, é muito dinâmico no sentido assim, eu não tenho uma rotina hoje, segunda-feira eu vou pedalar, terça-feira eu vou nadar, não tenho, ele muda muito assim, tem uns dias mais tranquilos, mas eu não tenho essa rotina, então fica muito dinâmica, então eu não sei séries decoradas, eu não sei nada. Legal. E isso, se tu me pergunta assim, uma série, não tenho, porque como muda muito, eu não tenho aquela coisa assim, 10 de 800, não, claro que às vezes eu faço, e eu não tô dizendo que isso é ruim ou é bom, mas eu não fica marcado no meu mental, sabe, assim, é uma coisa que eu não gosto. Eu já fiz 10 de 800, eu acho legal ficar comparando cada semana, mas ele não tem muito essa tradição, então não fica assim, eu não gosto disso. Não, porque quando eu posso até não gostar, mas eu vou repetir isso daqui a um mês, então eu esqueci. Tem alguma coisa aí que você pode lembrar, sei lá, que nos últimos 2, 3 anos, que mudou muito na tua vida, seja na vida pessoal ou na vida como atleta, por conta da carreira que você está seguindo, né? Você fez o 2º grau completo, ainda não escolheu ou ainda não prestou vestibular, eu não sei, mas você não está fazendo faculdade. Tem alguma coisa aí nesses últimos 2, 3 anos que mudou radicalmente na tua vida e, enfim, para o bem e para o mal? Eu já fiz 2 anos de nutrição na faculdade. Que legal! E foi aí nesse momento que eu tirei a nutrição, porque como em 2014 eu comecei o triatlo e em 2015 eu já fui morar em Portugal pela confederação, pelo projeto, então posso dizer que 2015 para cá tudo mudou. 2014, quando eu era em Fortaleza, eu tinha uma vida mais normal, assim, família, triatlon, amigos, mas 2015, quando eu me mudei, tipo, de país, principalmente, tudo mudou, assim, tipo, e mudou mais ainda quando eu fui com o Ian, porque é uma pegada mais, assim, eu fico em Airbnb, é uma coisa mais, tipo, fico como se eu fosse uma cidadã do mundo, sabe? Entendi. Então, assim, se tu pergunta essa coisa de, tipo, ir pra um lugar, conhecer pessoas que, tipo, nem falam o meu idioma, e eu sinto falta de falar o português, mas, assim, isso fez essa mudança de, tipo, de conhecer a Vitória, sabe, assim, não só de triatlo, mas de, tipo, cara, eu volto pra Fortaleza e converso com gente até mais velha, e eu consigo conversar, tipo, acabei de voltar da China e aconteceu isso, tipo, eu consigo expressar, tipo, o meu lado cultural, digamos assim. Ótimo, que é super legal, cara. Tem isso vem agregado junto, isso é um efeito colateral super legal. Então acho que mudou isso no sentido, tipo, não só a Vitória atleta, mas assim, a Vitória pessoa, sabe? Você cresceu, né, filha? Também. Você curte, ainda curte essa história de ficar viajando, cidadã do mundo, né? Aí você tem que se adaptar ao fuso, aí tem a história do avião, que nem sempre é a coisa mais confortável do mundo, esperas, alimentação, puxa, aqui não tem o arroz com feijão, o que eu vou comer? Né? Aí tem o clima, né? Se é calor, é frio, é muito sol, é úmido, e aí também a história da atmosfera, né? Das provas, das competições, Super League, WTC, assim, você curte isso ou se pudesse ser todas as provas aí lá no quintal da tua casa em Messejana, você estava feliz? Não, eu curto bastante. Mas isso não quer dizer que chega novembro eu já tô cansada, tipo, aí por isso que tem que ter as férias. Mas se tu perguntar, tu gosta disso? Eu gosto muito de viajar. Claro que eu queria que Fortaleza fosse o melhor lugar do mundo para treinar. Mas se tu me perguntar assim, tu se arrepende ou se tu gosta, eu gosto muito, tipo, de viajar e competir em tal lugar, isso daí... Eu me adapto fácil à comida, eu não tenho muita essa coisa de comer
o arroz... Claro que eu amo arroz e feijão, mas assim, se não tiver tudo bem, a gente adapta o arroz e a lentilha. Sei lá, a gente vai improvisando. Eu não sinto, não sou muito apegada a isso. Entendeu? Assim, eu sei que no final do ano eu vou ter tudo isso. E por falar em visão aí de curto, médio e longo prazo, você tem... seja pessoal, ou com a sua mãe, que eu imagino que você deva trocar bastante ideias com a sua mãe, ou com o próprio Ian, ou sei lá com mais quem, alguma meta a longo prazo que você está perseguindo, tipo, não, eu quero um dia ser, sei lá o que, né, a gente vai falar aí de medalhista olímpica e tal, que acho que talvez seja o título mais alto aí pra tua categoria do triatlon, ou você, claro, você tem algumas metas, eu entendo isso, mas eu tô falando uma coisa assim, mais a longo prazo, não daqui pro final do ano, não daqui pra Tóquio, nem talvez daqui pra França, mas ou você leva mais tipo assim, não, cara, deixa eu planejar o meu ano, claro, no longo prazo eu queria um dia ter uma medalha, quem não quer, ou queria vencer, sei lá, o Super League, ou quero migrar um dia pro Ironman, não sei, mas assim, ou você leva mais, por enquanto, na tua fase atual, você leva mais a coisa no curto prazo ou no médio prazo? Eu acho que eu acho que eu falaria mais assim, um pouco de cada, tipo, a curto prazo, eu penso muito até Tóquio, tipo, parece que o mundo vai acabar em Tóquio, mas eu sei que não vai. Mas assim, se tu me pergunta a longo prazo, eu sei que depois vai ter Paris e se duvidar, tenho mais chance até em Paris pelo fato da idade, experiência, mas assim, se tu me pergunta se uma vida, no geral, ter todo o sucesso no triatlon, tipo, passo a passo, eu não gosto de falar assim, eu quero ganhar as Olimpíadas, porque eu acho assim um pouco... Não é que é vazio, eu quero conquistar degrau por degrau, sabe? Tipo, não, primeiro eu tenho que ser top 8, não, depois top 5. Mas essa prova eu me encaixo mais, vai que dá uma medalha. Porque e principalmente me ver como uma evolução, tipo, preciso fazer isso pra evoluir. Porque se fala assim, eu quero, claro que, quem não quer ser top 10, top 5, até mesmo ganhar medalha. Mas eu acho também que o processo em si, a evolução e ao mesmo tempo eu quero ir fazer umas provas no futuro de longa distância e depois até mesmo saindo do triatlo, ser um nutricionista, cuidando da academia da minha mãe. Eu penso assim, mas ao mesmo tempo eu não quero ficar fazendo planos, porque hoje, por exemplo, se não der, vai acontecer, pode acontecer algo que mude tudo. Então eu trabalho muito isso com a minha psicóloga, do tipo pensar a curto prazo, o que é que eu posso fazer daqui 2 meses, 1 mês, e ao longo prazo assim, como é que eu estou evoluindo nesse processo. Porque se tu me pergunta, Vitória, tu imaginava que ano passado tu ia ser, sei lá, top 10 no Grand Final, top 10 no evento teste, eu ia dizer que não, que top 20 eu já estava feliz. E acho que as coisas aconteceram e, enfim, não planejei nada e aconteceu tudo bom, sabe? Eu foquei em melhorar o lado da vitória. Então, acho que... E, claro, tá mais focada nos detalhes, na prova, tá mais conectada com a prova. Mas se tu me pergunta, assim, se eu planejei algo, tipo, de número, resultado, não planejei nada. Eu planejei em ser o meu melhor daquele momento, sabe? E, assim, meus tempos no treino, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, eu tenho isso muito claro. Mas você deve ter um sonho máximo no triatlon. Qual que é? É medalha olímpica? É algum outro título? De repente, sei lá, até Ironman, por conta aí da história da tua mãe. Você tem algum sonho assim, tipo, se eu puder escolher uma prova para eu ganhar, claro, com todo o caminho, eu entendi que você disse, que eu acho muito interessante, porque de fato, aquela história, a viagem para você, o antes da festa é mais legal do que a festa, né, a preparação e tal. Então, né, até você ganhar uma medalha olímpica, se você ganhar da noite pro dia, talvez não tenha tanto valor quanto você ganhar, sei lá, no seu 10º ano de triatlon, que você vai ter, enfim, construído aquilo, né, você vai ter mais felicidade naquilo, vai ter mais energia envolvida naquilo. Mas, tirando isso, você tem algum sonho que você poderia dizer, assim, tipo, o que você gostaria? É uma medalha olímpica? Claro, sem dúvida, é uma medalha olímpica, mais do que qualquer coisa, assim, tipo, você pergunta,
Até o pessoal do Ironman pode ficar de mim, mas ganhar Kona ou ganhar as Olimpíadas, eu vou falar que eu quero ganhar as Olimpíadas. Legal, que legal. É legal, né? Assim, eu respeito totalmente, mas eu acho que não são muitas as pessoas que têm essa opinião, de uma maneira geral, mas eu acho que faz parte da visão de mundo que você tem hoje, e claro, da experiência que você tem da carreira. Você está muito imersa nesse mundo. Agora, vamos lá, pergunta difícil, hein? Qual que é o caminho para você ganhar uma medalha olímpica? O que você tem que fazer? Ou continuar fazendo? Eu ainda estou buscando essa pergunta. Ótimo. Não, mas assim, pelo que tipo, a minha família, meus amigos, a comissão técnica tipo, que me acompanha me fala, para chegar nisso, tipo, claro que falando uma coisa mais específica, nadar muito e tipo, pedalar ali no grupo com uma bicicleta muito, uma potência e uma técnica, ser muito eficiente na bike. Porque às vezes as pessoas falam assim, tem que ter força. Não, tem que ter a bike muito dominante, né, assim. E corrida, acho que a corrida é que te faz ganhar. Gostando ou não, tipo, de falar assim, quem corre ganha, eu concordo 100% que quem corre ganha. E eu acredito que tipo, eu acho que pra você estar bem... E claro, não adianta falar assim, nadar, pedalar e correr. Mas tu tem que estar... O triatlon, até meu pai fala muito isso pra mim, Vitória, o triatlon ele é muito ingrato. Às vezes você se prepara muito e as coisas não acontecem, às vezes tu não tá nem aí, as coisas acontecem. Porque às vezes é um detalhe, é uma transição, é uma coisa que é o momento da prova. Então eu acho que isso que o triatlo tem ao nosso favor e ao mesmo tempo não. Às vezes tu fala assim, eu treinei muito e vai ser minha melhor prova. Não, às vezes é a tua pior prova. E eu acho que... Eu ainda tô buscando essa pergunta do tipo, o que é que eu vou fazer? Mas eu não acho muita coisa não, é fazer mesmo. Exato. Pela tua característica, né, de ser, primariamente uma nadadora que se adaptou super bem ao ciclismo e tem alguma dificuldade na corrida, você também num hipotético sonho, assim, o triatlon sem vácuo para você não seria mais interessante? Eu nunca fiz nenhuma... Eu fiz uma prova sem vácuo, assim, um olímpico sem vácuo, mas eu acho... Pergunta, calma. Não, talvez favoreça. Talvez, pode ser que sim. O Djan Madruga disse também, alguns episódios atrás, né? E talvez você não saiba quem é Djan Madruga, vai lá e ouça, mas também com certeza sabe. Olha lá. Então, isso que eu ia falar. Ele foi um grande campeão de triatlon, né, na época dele, em 1982, 83, lá nos Estados Unidos, porque ele estava já numa fase da natação que ele já estava mais para lá do que para cá, mas ainda indo para as Olimpíadas e tal. E ele, claro, nadava, né, ele teve, né, o recorde de 84 do Ironman e ele teve o recorde do Ironman de 84, e ele tinha acabado de participar dos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 84 e foi fazer o Ironman. E mesmo assim ele ainda bateu o recorde da prova e disse aqui pra mim que ele poderia ter nadado muito mais se tivesse treinado para os 3.800, né? Ele treinou para 1.500 e no nível olímpico. Mas enfim, e ele teve bastante sucesso justamente por isso. Ele tem mais ou menos uma história, até agora, sua história, parecida com a dele. Ele nadava, claro, um absurdo, pedalava super bem e ele aprendeu a correr, mas a vantagem que ele abria na natação e na corrida e o ritmo dele de corrida, natação e no ciclismo, eram suficientemente bons para, mesmo com o tempo que ele perdia na corrida, muitas vezes ele conseguia chegar na frente, né? Então, eu tô te fazendo essa pergunta por isso, que eu tenho a impressão que você e outros nadadores aí e ciclistas, se fossem no triatlon sem vácuo, talvez você tivesse mais facilidade de alcançar os seus objetivos do que no triatlon com vácuo, onde acontece exatamente isso que você acabou de falar, né? Assim, você tem que pedalar pra caramba, você tem que correr nadar pra caramba, mas se você não correr, não vai, né? Tem que... E o engraçado é que, tipo assim, as pessoas, assim, eu falo... Uma vez até tava conversando com a Pamela, e a Pamela até brincava, falava... Todo mundo via assim, a Pamela como... Nossa, a Pamela é a nadadora que não corre. Aí ela até brincou. Vitória, eu corro, sei lá, na época ela corria pra 35 os 10.
E as pessoas enxergavam muito ela como a nadadora. Aí ela até brincava, gente, se duvidar, na época eu faço a melhor corrida a nível Brasil e fulano é vista como a corredora. Pois é, fica com estigma. Nadadora, né? Exato. Aí fica muito assim. E o engraçado, se tu fala assim, o fulano Blumenfeld, ele é ciclista. Aí tu vê o tempo de corrida dele é 30. Aí tu fala assim, caramba, ele também é um corredor. E a gente dá muito esses rótulos, né? Assim, fulano é nadador, fulano é ciclista. Porque, claro, não vai dizer assim, a Vitória é corredora, porque, ela veio da natação. Acho que a gente estabelece muito o rótulo, né? De tipo, exato. fulano sei lá, o Djalma Madruga, por mais que ele corra pra 30, os 10, a gente vai ver o Djalma como o nadador, né? O nadador, Isso é muito engraçado do triatlo. Qual é o lado bom e o lado ruim dessa vida que você leva? Assim, que você pode destacar, assim, a coisa mais legal e a coisa menos legal. O mais legal é de conhecer pessoas novas e o mais chato é de ficar longe da família. Olha, contradiz o outro. Exato. Se você não sair de casa, você não conhece as pessoas, né? Mas saindo de casa para conhecer as pessoas, você fica longe da família. A tua mãe viaja muito com você, ou já viajou, ou também por conta da academia e dos próprios treinos dela, ela também não consegue? A minha mãe, esse ano, ela tá tentando ela vai se acompanhar em mais algumas provas minhas, então mas tipo, vai ter uma prova, ela faz de tudo, se planeja para aquela prova, sabe? Ela foi pro Pan-Americano, ela tá bem vivendo muito, assim, esse meu momento. Então, legal. Acho que ela, sempre que pode, ela tá comigo. Uhum. É claro que você sabe, né, a origem do seu nome, né? Sei. É o que todo mundo pode imaginar, né? Eu também tenho um amigo que deu o nome pra filha dele de Vitória, por razões óbvias. Quais são os seus ídolos? Ou no esporte ou fora, dentro ou fora do esporte? No esporte eu gosto muito, como da natação, eu gosto muito do Phelps, eu acho ele assim um cara muito diferenciado. Uhum. Mas assim, eu nunca tive. Eu gosto muito por mais que eu não conheça o Ayrton Senna, eu gosto muito das histórias dele, sabe? Assim, eu gosto de ler o livro do que o psicólogo dele. Eu gosto muito de escutar as histórias dele. E é mais esses dois, assim, se tu me pergunta, é uma coisa que vibra mais no meu, sabe? Na tua opinião, a gente tá caminhando legal com o triatlon no Brasil? A Confederação Brasileira, eu sei que tem feito aí recentemente um trabalho bem bacana, né? A gente sabe disso, tá acompanhando, tá torcendo, mas eu digo assim, desde quando você consegue acompanhar e se recordar, desde 2015, né? Quando você já foi morar em Portugal, aí nesse programa da Confederação, você acha que o triatlon de uma maneira legal tá indo bem, e independente do trabalho da Confederação, mas também com os clubes, com os patrocinadores, as empresas, os atletas, você é otimista com relação ao futuro do nosso triatlon? Eu acredito assim que tudo tem um lado bom e ruim. O lado bom, que eu acho que o triatlon, desde que eu comecei, eu vejo que a gente está tendo muita evolução, principalmente nessa nova geração, tipo eu, Luísa, o Messias, o Cauê. Eu vejo que o próprio Miguel Hidalgo, eu vejo que o Brasil, a gente está com muita qualidade, a gente está realmente sendo reconhecido, não que no passado não fosse, eu tô falando do que eu conheço, tipo 2015 para cá. Isso. Eu vejo que a gente está sendo reconhecido muito assim pelos gringos, assim, sabe, assim, ganhando esse respeito. Porque tem um pouco de preconceito quando a gente, tipo, eles veem um pouco de preconceito a gente do Brasil. E agora até eu divido muito o quarto com a Luísa e a gente até fala assim, nossa, a gente tá ganhando o nosso espaço, a gente tá ganhando o nosso respeito. O Messias ganhou ganhou uma etapa agora de Copa do Mundo. Então, assim, eu acho que a gente
tá criando o nosso nome, voltando, não tô falando que tipo Pamela, Reinaldo, os outros não fizeram isso, longe de mim, mas assim, tudo que eu venho nesse último, vejo que a gente tá numa qualidade muito legal, e o legal é que é um time novo, então acho que a gente tem muito o que dar, e claro que tipo, em relação, pode ser que a gente não tenha tanto na quantidade. Isso eu não sei, não acompanho muito no passado, não sei como eram as provas e tal, mas eu vejo que a gente está numa qualidade muito boa, tanto é que foi a melhor campanha de Jogos Pan-Americanos da história, eu acho, e enfim, em relação aos patrocínios, as empresas, em relação aos clubes, eu acho que podia ter mais no Brasil, a gente é um país muito grande e ter 2 clubes eu acho até meio que triste, porque, aqui, por exemplo, agora na França tem um país bem pequeno, assim, 0,1 terço do Brasil, sei lá, e tem vários times, inclusive eu vou fazer até parte de um time na França agora, e, sei lá, 15 times, 15 equipes, e a gente só tem 2 em todo o Brasil, então isso fica muito, muito difícil, porque, na verdade, um clube que dá o espaço, assim, né? Tipo, é o clube que é o dia a dia, o clube que te coloca, que te dá estrutura, é o dia a dia do clube. Então, eu acho que, infelizmente, a gente não tem muitos clubes e acho que isso tá faltando, sabe? Pô, um país tão grande ter 2 clubes, basicamente. Pois é. Isso é triste, porque eu meio que sofro isso quando eu vou pra Fortaleza. Pô, eu tenho academia, não me falta espaço nem nada, mas assim, não é um clube de triatlo pra ITU, pro que eu tô acostumada. Então, assim, eu treino a bike com o pessoal da Ironman, eu corro sozinha, mas eu não tenho um clube de triatlo, sabe? Assim, claro que tem os projetos, tem tudo, mas não é uma coisa assim, estruturada, profissional de triatlo. Uhum. E isso é uma pena. Eu acho que isso me deixa mais triste, não ter esse lado do clube, mas assim, todas as viagens, tudo eu tenho apoio da confederação e tal, mas se tu me pergunta nível de clube, e claro, patrocínio, eu tô feliz agora de fazer parte da Specialized, da New Balance, então assim, graças a Deus eu tô com marcas que eu sempre admirei, que eu gosto bastante, então falando de mim eu tô muito feliz. Que bom. Por falar de patrocínio, de marcas e tal, é louvável a iniciativa das marcas que apoiam, né? Specialized, a New Balance, acho que você tem um patrocínio da Hub, né? Pode falar aqui, pode falar. Perdão, antes de tudo, o principal apoiador de todos esses triatletas, eu falo em nome de todos, eu acho que eu tenho até... Posso falar isso? As Forças Armadas, sabe, Michel? Ah, claro, porque, você também E todo mundo, quando eu não tinha nenhum resultado, sei lá, se eu tinha um campeão brasileiro júnior, ela que acreditou, que me incentivou, que me deu a oportunidade de depois continuar treinando fora. Não fora assim, tipo, com um treinador, que me deu toda a estrutura de um atleta, assim, legal. Ótimo. São as Forças Armadas. Eu acho que todos os atletas que fizeram parte ou fazem, são eternamente gratos às Forças Armadas. Não, legal, a maratonista, né, Adriana da Silva falou isso aqui, a Pamela falou bastante isso aqui, de fato é louvável. Agora, fica aqui o recado, né, deve ter aí algum organizador de prova nos ouvindo e talvez você não saiba, Vitória, mas na época que eu comecei a fazer triatlon, a gente ainda tinha no triatlon a categoria militar. Eu não sei se militar pagava ou não, mas tinha categoria. Então, se o cara se inscrevia, se ele era policial, bombeiro, ou se ele era da aeronáutica, da marinha, do exército, ele se inscrevia na categoria militar, o que era muito legal. Com o apoio que o exército dá pro esporte brasileiro, né? São tantos e tantos atletas apoiados pelo exército. E você acabou de enaltecer aqui muito espontaneamente esse apoio que talvez seja mais importante do que os demais, justamente porque eles estão com vocês há mais tempo. Mas assim, poxa, podiam os organizadores voltar a lançar essa categoria para trazer novas pessoas pro triatlon, para trazer mais inscrições, mais participantes e para também de alguma maneira estar retribuindo aí essa
essa colaboração que o Exército, Marinha e Aeronáutica dão para todas as modalidades, mas no triatlo eu lembro direitinho que era isso, tinha categoria militar, tinha inclusive vários militares que ainda eram... tem o triatlo do Exército, não tô dizendo assim, Sim, que não tem nas tem. provas. Mas é legal isso. Né, mas nas provas tinha categorias, tinha categoria age group, tinha categoria militar. Né? Legal, é claro, né? Não tinham 100 pessoas, mas tinha 5, 10, enfim, era muito legal. E outro dia, não lembro quem que falou isso num assunto que a gente, acho que abordou aqui no Endorfina, sobre a democratização do triatlon. Triatlon era um esporte muito mais acessível no sentido de que o cara tinha uma bicicleta sem marcha ou tinha uma bicicleta X, ele se inscrevia de cestinha e participava. Hoje em dia, né, cara, assim, o cara se sente um pouco intimidado a hora que ele vai numa área de transição ou a hora que ele vai, sei lá, aí na CE 40, só vê bicicleta lá X nas tapioqueiras e tal, aqui em São Paulo na ciclovia. Então assim, o esporte era muito mais acessível nesse aspecto, ele tinha muito menos barreira, e essas barreiras, claro, não foram impostas pelos organizadores, mas eu acho que poderia voltar a categoria militar nas provas para poder incentivar mais pessoas a participar e de alguma maneira incluir também os militares de novo no triatlon, porque o triatlon não tem uma ligação muito forte com o Exército, por conta, com as forças militares, por conta dos militares lá que inventaram o Ironman, mas porque é um esporte que exige de fato bastante vigor, né? Isso aí faz parte do treinamento dos militares, mas vamos lá. Agora você está numa equipe da Specialized ao lado da Fernanda Keller, né? Que é uma embaixadora da marca e tal. Isso para você deve ser também muito legal, né? Tua mãe deve ter ficado contente, orgulhosa. Você chegou a ter já algum contato com ela fora o lançamento e tal da equipe, ou ainda não teve? Ainda não conheci. Assim, o engraçado é que quando eu fui assistir minha mãe em Kona em 2012, como eu não fazia triatlo, mas eu já sabia quem era a Fernanda Keller, pra tu ter uma noção, assim, como o nome dela também é muito forte. E aí eu pedi pra tirar uma foto com ela, até mesmo no meu Facebook eu tenho lá a foto com a Fernanda Keller. E tipo, eu não sabia quem ganhou a prova, eu não sabia quem era ninguém, mas eu sabia quem era a minha mãe e a Fernanda Keller. Então assim, isso ficou bem forte, o nome dela sempre muito forte. E eu sou muito curiosa e às vezes eu vou lá, tipo, o que a Fernanda Keller foi no triatlo? Tipo assim, eu vou conhecer a história da pessoa. Aí eu coloco lá no Google e vejo, caraca, ela já foi pódio várias vezes em Kona. Então, assim, é uma coisa que... Aí eu falo, nossa, ela sabe quem eu sou, a gente faz parte da mesma equipe. E, tipo, isso dá um orgulho de poder fazer parte de ficar do lado de uma mulher que abriu as portas pro triatlo. Pois é, então. Então isso é muito legal, assim. E tipo, eu já vi ela numa prova lá do Rio, ano passado. Ela até falou, mas assim, eu nunca cheguei, sei lá, tomar um café, conversar mais tranquilo, sabe? Mas tomara que você tenha essa oportunidade e que de repente a Specialized promova algum, sei lá, algum encontro, porque assim, eu acho que é legal essa mistura de gerações, essa troca, e principalmente para você poder conhecer e trocar alguma informação, até pegar algum conselho, porque talvez mais importante do que os títulos que a Fernanda teve, principalmente em Ironman, né, mas enfim, todas as distâncias, né, porque antigamente o atleta tinha que ser bom em todas as distâncias, é exatamente esse papel que ela teve de estar desbravando, de estar sendo a única menina, de estar indo viajar, né, ir pra Kona em 1982, sei lá, 83, ela foi a primeira vez, não sabia nada, né, não era como hoje que você dá um Google, sabe tudo, né, naquela época você não sabia nada, né? Enfim, então acho que, enfim... Desculpa. Não, pode falar. Não, é isso mesmo que tu falou, o processo, né, em geral, que é legal de conversar, de perguntar como é que ela chegava lá se não tinha WhatsApp, essas coisas. Exato. Em breve, porque quando teve até a inauguração do time, como eu treino fora, aí ficou difícil, mas em breve vai ser legal. Legal, fica também aqui a dica, a lembrança, o recado aí para Specialized. Acho que vocês têm que aproveitar muito isso, porque é uma troca muito legal, né? Rede social para você,
Recentemente, né, teve aí uma discussão, inclusive, enfim, é um tema que vira e mexe, vem aí a pauta, e recentemente o Reinaldo Colucci, que você ouviu o episódio dele, deu uma declaração que passou uma imagem um pouco, talvez, diferente do que ele gostaria de passar com relação aos blogueiros. Ele foi um pouco crítico. Blogueiros, aí a gente está generalizando as pessoas que, enfim, que dependem mais das redes sociais do que necessariamente dos resultados, né? Mas como é que você aborda, encara isso? Qual é a sua opinião sobre essa polêmica ou essa questão de que hoje as redes sociais fazem parte, de fato, da vida de qualquer atleta? Seja ele o Rafael Nadal, seja ele, enfim, o Patrick Lang, o Frodeno, o Brownlee. As redes sociais fazem parte. Mesmo que você tenha que contratar alguém para fazê-las, você tem que estar nas redes sociais, porque as marcas também querem isso. É uma oportunidade praticamente gratuita de você estar dando retorno, não só da sua imagem, porque também tem essa história, né, mas também das marcas e dos seus patrocinadores. E talvez muitas pessoas não entendam isso, e talvez aí foi que o Reinaldo foi um pouco mal compreendido. Como é que você encara essa questão da Vitória, que tem que desempenhar na piscina, na estrada e nas pistas, e da Vitória que vai ter que, de algum momento, naquele dia, ou a cada 2 dias, ou a cada tempo, fazer um post e tal, para você se manter próximo dos teus fãs, para você aumentar a tua base de influenciados e tudo mais? É uma situação bem delicada, né? Porque falando como um atleta profissional e até mesmo reconhecendo o lado do Reinaldo, é muito difícil você chegar de um treino, sei lá, de 4 horas, 5 horas de bike, correr não sei quanto, e ainda ter que... Ele que tem postar. Família, ele que tem ainda uma rotina mais pegada, assim, tipo, por ser mais velho, tá? Teve uma família... ainda ter que entrar em rede social e fazer a parte de blogueira, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que os blogueiros também estejam errados, porque também faz parte ter que, tipo, vender o produto, né? Afinal, é o que também, claro, as marcas querem o retorno. Então, eu acho que os blogueiros também têm um espaço deles. Porém, eu acho que não dá para competir o atleta profissional e o blogueiro. Acho que cada um tem seu espaço e o seu valor. E até mesmo, e ao mesmo tempo, tipo, o atleta profissional tem... Eu gosto muito de rede social. Eu acho que eu até deveria ficar até menos, porque os treinos, quando pega, depois a gente paga pelo descanso. E se a gente não descansar, enfim, é uma coisa mais, sei lá. Mas eu acho que o atleta profissional, ele tem que ser reconhecido como um atleta profissional. Eu acho que, tipo, não pode perder esse valor, essa referência. Porque no final das contas, a gente vai lembrar, tipo, como referência do nosso país, quem vai fazer algo pelo país, certo? E, tipo, não é quem vai demonstrar o nosso país. Então eu acho que a gente tem que a gente tem que ter esses ídolos bem presentes no dia a dia. Então eu acho muito legal as marcas que apoiam os atletas profissionais, pra gente criar, tipo, pegar um atleta e fazer assim, não, esse é um exemplo, certo? Assim, pra gente crescer mesmo, sabe? Assim, como referência. Eu entendi. Você tá querendo dizer que a gente precisa ter os ídolos. Ídolos, exato. A gente não pode também ficar comparando o ídolo com, sei lá, mostrando o produto. Eu acho que cada um tem seu espaço. Não pode falar mal dos blogueiros por questão de... Eles também não são obrigados a ser atletas profissionais. E, ao mesmo tempo, eu acho que o atleta profissional tem o seu valor. Então, eu acho que cada um tem seu espaço e é saber diferenciar. E as empresas também, elas verem o que elas querem para elas, né? Exato, concordo. E aí eu acho que, assim, enfim, é um assunto que ainda vai dar muito pano pra manga, mas é a minha opinião. Eu acho que, assim, tem espaço para os dois também. Eu acho que o atleta profissional, ele tem, querendo ou não, ele tem que sim estar presente nas redes sociais,
Pode ser mais, pode ser menos, né? Se você gosta, pode ser mais, se for menos, mas você tem que ter. E você tem que ter isso muito bem acordado com o teu patrocinador, para que não gere expectativas diferentes, né? Então, assim, você vai chegar pro patrocinador e falar, cara, patrocinador, eu sou horrível de rede social. Então, assim, o que eu faço? Vocês querem me patrocinar? Como é que a gente faz? Vamos fazer curso? Vamos pagar alguém? Porque, cara, senão gera essa diferença de expectativa que pode gerar uma frustração para um lado ou para o outro, né? Mas é inegável de que o atleta profissional, ele precisa estar nas redes sociais. O blogueiro já não precisa porque não vive disso. Mas os blogueiros, claro, de uma maneira ou de outra, acabam fazendo isso muito bem, porque, enfim, fazem porque gostam, tem mais tempo e não tem obrigação. Né? Mas eu acho de fato que quem decide se eu vou patrocinar, se eu vou dar valor para um blogueiro, se eu vou dar valor para um atleta profissional, é a própria marca, é o diretor de marketing das marcas, né? E claro que tem muitas marcas, os teus próprios patrocinadores patrocinam também blogueiros, né? É muito mais barato e tem o seu lado, e tem o lado do profissional, que na minha opinião, atleta profissional para mim, ele vende produto. Eu não acho que blogueiro vende, na minha opinião, tá? Eu não sou especialista em marketing. Eu acho que quem vende, né? Se eu for comprar uma bicicleta da Specialized, eu vou comprar porque você usa, porque o Colucci usa, porque vocês são referências no meu esporte. Agora, se a Maria bonitinha lá, e com todo respeito às Marias bonitinhas, não tenho nada contra, mas se ela usa Specialized porque tá ganhando e porque ela vai fazer 35 posts subindo, montada numa Specialized por semana, é legal porque me chama atenção, porque por causa dos atributos da moça, porque, né, tá toda hora presente nas redes sociais, mas na hora eu de sei, comprar, tu vai lembrar. Claro, eu vou lembrar que você escolheu uma Chive S-Works, sei lá das quantas, e o Reinaldo usa uma bike tal, eu não vou lembrar da bicicleta, nem do modelo que a menina tá usando, então eu acho que são duas coisas distintas, né? Então, assim, eu enxergo dessa maneira, eu acho que o blogueiro, ele é pago para ficar explodindo mesmo a marca lá, porque ele é barato, no pensa momento, bem, né? Mas no depois momento. Eu acho que lembra e mais esse blogueiro daqui a pouco para, exato, agora não, se eu quiser saber, cara, a bicicleta é boa, então peraí, deixa eu ver qual a bicicleta que a Vitória tá usando. Deixa eu ver qual é o New Balance modelo que a Vitória tá usando. Aí sim, né? Porque, cara, dizer que o blogueiro X, o Y ou Z, por melhor que ele tenha também um desempenho, que também tem os blogueiros no triatlon, a gente vê muito isso na maratona, né? Na corrida, o cara que até corre para 32, 33, mas ele não é profissional, né? Mas assim, cara, eu prefiro ir no cara que tá ganhando, no cara que é campeão pan-americano, no cara que é campeão mundial, pra ver que tênis que ele tá usando, que roupa, que óculos, né? Enfim, essa é a minha opinião. Quando vai comprar a mesma bike, tu lembra assim, quem ganhou o 70.3, alguma coisa. Aí tu fala assim, eu tava com a Chive, o Javier, então, não sei o que, fala, vou comprar a bike. Claro, e da mesma maneira que eu imagino que vocês... que também são consumidores, né, atletas profissionais, se chegou e recebeu a ligação lá da Vânia, né, não sei com quem que você fechou lá na Specialized, chegou a ligação da Vânia Hasegawa, que é ouvinte do Endorfina. Oi, Vânia, tudo bem? Sei que ela tá ouvindo. Você falou, caramba, é a bicicleta do Peter Sagan, meu Deus do céu, por mais que você nunca tenha usado uma Specialized, deixa eu ir lá na Barcelos falar com o Regis, eu vou lá ver a bicicleta porque, fiquei doida. Né? Então assim, você não vai lembrar não, porque tem a modelo tal ou tem o influenciador tal que tá usando, né? Você vai nas suas referências. Isso que aconteceu comigo. Olha lá. Então assim, eu acho que é assim que funciona, né? Então, eu acho que tem espaço para os blogueiros, e talvez tenha até blogueiro que vende, não sei, mas tem espaço para os atletas profissionais, e a convivência tem que ser pacífica, e o profissional, ele tem que entrar um pouco no mundo da blogueiragem, porque senão ele fica para trás, e a vida é assim, né? Quer dizer, a vida está assim hoje, né? Pode ser que daqui a 5 anos mude, a gente não sabe, né? Se você está ouvindo esse episódio em 2020, a vida hoje é assim. Bom, muito bacana, obrigado pela conversa, parabéns pela tua história até agora, com certeza você tem aí um futuro enorme pela frente. Quem quiser te conhecer melhor, quem quiser te seguir, quem quiser te acompanhar, quem quiser entrar em contato, dá um alô, passa aí tuas redes sociais. Só não bombardeiem muito a Vitória, porque ela precisa treinar, mas é legal receber um oi, né, Vitória? É verdade, meu pai que vai falar, por favor, deixa ela treinando. Mas é isso aí, é isso aí. Meu Instagram é Vitória Lopes, Vitória com 2 T's, que minha mãe quis ainda colocar com 2 T's pra ter a certeza. Olha lá que legal, cara.
Pois é, mas é isso. E no Instagram você tá onde mais? No Facebook? Você tá onde? No Facebook também eu também dou uma olhada. Vitória Lopes também, separado. E eu fico mais no Instagram e no Facebook. Tá bom. Acho que mais nesses mesmo. Legal, que bom. Vitória, muito obrigado, bons treinos. Manda um abraço aí pro Danilo. E boa sorte na temporada 2020. Estamos torcendo aí para você, de repente, conseguir essa vaguinha para Tóquio, mas com certeza para França. Obrigada, Michel. Eu adorei conversar, não só de triatlo, mas toda a conversa assim foi muito legal. Obrigada mesmo pelo espaço. Legal, é isso, pessoal, mais um episódio do Endorfina. Que bacana receber a Vitória. Já vou receber a Edla, vou combinar aqui com ela pra gente ter aí primeira aparição de mãe. Não, já tive pai e filha aqui com o José Inácio Werneck e a Rebeca, mas enfim, a segunda aparição é agora de mãe e filha. E a gente conversou aqui um pouquinho e falamos sobre a Pamela, que já passou pelo Endorfina, amiga aí da Vitória, Dija Madruga, que já passou por aqui, a Ana Paula Polegatti, também ciclista, a Fernanda Keller, sem dúvida nenhuma, o próprio Reinaldo Colucci, que a gente falou agora mais no finalzinho. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais dessas pessoas, vai lá e sintonize no seu agregador de podcasts, no seu aplicativo de podcasts preferido e ouça todos os episódios do Endorfina gratuitamente, na hora que você quiser, como você quiser, seja no rolo, treinando, no avião, no trem, no ônibus, lavando louça, como você quiser. Agradeço a audiência, dê um alô pra Vitória. Ela tá agora no começo de fevereiro na África do Sul, como a gente falou. Eu não tô, de novo, vou dizer que eu não sei exatamente quando é que vai a hora esse episódio, mas dá um alô pra ela com certeza vai ficar contente em qualquer lugar do mundo que ela esteja e vai pelo menos mandar um coraçãozinho de volta pra vocês. E eu aguardo vocês no próximo episódio do Endorfina na semana que vem. Valeu! Esse episódio foi um oferecimento da Supacaz. Supacaz no Brasil ela é uma marca representada pela Ultracicle dos meus amigos Paulo e Kathleen lá de Ponta Grossa. Supacaz desde 2010 faz acessórios para tornar o ciclismo, a prática do seu ciclismo mais casual e mais colorida. Fitas de guidão, suportes de garrafinha, tampas de caixa de direção, aliás a minha Oil Slick é sensacional, luvas, meias, manoplas de mountain bike que são aprovadas pela lenda suíça Christoph Sauser. Você também encontra ferramentas, selins são magníficos, o selim deles de titânio no acabamento Oil Slick que eu tenho é magnífico, confortabilíssimo e um produto super bacana. Quem olha pergunta, chama atenção. As fitas de guidão que combinam, suportes de garrafinha que combinam com isso. Eu ainda não tenho meu suporte de garrafinha, mas já vai chegar. E claro, a bomba, que é um luxo, a bomba de pé da Supacaz. Eu já falei aqui na introdução do episódio, então vai lá dar uma conferida, ultracicle.com.br, e você confere também no Instagram @supacazbr. O Supacaz no final é com Z, SupacazBR. E atenção, aproveite a oferta por tempo limitado, frete gratuito para você, ouvinte do Endorfina, em compras realizadas no site ultracicle.com.br a partir de R$100. Então vai lá, na hora de finalizar sua compra, digita a palavra Endorfina no campo de cupom de desconto e automaticamente o frete some do seu carrinho e você vai receber o produto aí na porta da sua casa com toda a conveniência. Esse episódio também foi um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, gestora e geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. De energia, a Bovem entende. E por fim, esse episódio é apoiado pelo Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas. Incentive um jovem atleta profissional e receba de volta descontos em diversas lojas e prestadoras de serviço parceiras do site Mosqueteiros do Esporte. Seja a diferença na carreira de um jovem talento. Siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram, Mosqueteiros do Esporte no Facebook e o site Mosqueteiros do Esporte. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados.
Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.